Você sabe por que as pessoas acometidas pela doença de Alzheimer perdem primeiro as memórias recentes e se lembram apenas das suas memórias mais antigas? Se quiser saber, é só assistir o vídeo até o final. O meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre doença de Alzheimer. Quando a gente fala de doença de Alzheimer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a perda da memória recente. E quando a gente fala de memória e cérebro, a gente se lembra também do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que está localizada no interior do nosso lobo temporal, que está aqui mais ou menos na altura das nossas orelhas, então mais internamente lá no lobo temporal. E ele é responsável pelo que a gente chama de consolidação das nossas memórias. O hipocampo, ele faz parte de um conjunto de estruturas que é chamado de formação hipocampal. E a primeira região que é afetada pela doença de Alzheimer é o córtex entorrinal da formação hipocampal. O hipocampo, ele faz parte do que a gente chama de sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas que processa as nossas emoções. Só que um dos circuitos que o hipocampo participa, junto com essas outras estruturas, é o que a gente chama de circuito de Papez. O circuito de Papez é justamente o circuito que está relacionado com o nosso processo de aprendizagem e formação de memória. Por isso, a morte desses neurônios do hipocampo, num primeiro momento da doença, é que causa esse sintoma de perda de memória recente. Numa situação normal, o que acontece é, a gente aprende algo novo. Esse algo novo é uma memória de curto prazo. O nosso cérebro, ele não sabe se aquela informação deve ficar guardada ali por segundos, minutos, horas, dias, anos, para sempre. Então, o que acontece é, dependendo das sinalizações que tem no nosso cérebro naquele momento daquele aprendizado, o cérebro vai entender se aquela informação ela precisa ficar guardada só enquanto eu estou fazendo ali uma atividade ou se ela deve ficar guardada por muito tempo. E uma das estruturas que participa desse processo de pegar essa informação recente e guardar essa informação, consolidar essa informação e formar uma memória de longo prazo é o hipocampo. Por isso que quando a pessoa tem a doença de Alzheimer, ela perde primeiro memórias recentes e se lembra de memórias mais antigas, porque ela não consegue mais guardar as informações recentes, as informações novas que chegam até ela. Antes da gente continuar, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse processo de aprendizagem, hipocampo, sistema límbico, que eu possa responder num próximo vídeo. A nossa memória ela pode ser classificada quanto ao tempo que ela fica armazenada. E isso pode ser segundos ou pode ser anos. A memória de curto prazo, como o próprio nome fala, ela fica armazenada por um curto prazo de tempo. Um exemplo, essa memória de curto prazo, ela também é conhecida como memória de trabalho. Um exemplo de memória de curto prazo é, imagina que você está trabalhando e aí a pessoa pede para você anotar um número de telefone. Você só precisa lembrar desse número até você anotar. Depois que você anotou, está anotado, você pode esquecer. Você não precisa guardar aquela informação ali, por horas, por anos, ter aquele número de telefone guardado ali na sua memória. Você pode esquecer. E o cérebro sabe disso, então ele só guarda aquela memória durante aquele tempo até você anotar e depois você esquece. É o contrário de quando você está aprendendo alguma coisa que você quer se lembrar depois. Então você está assistindo uma aula, você está na faculdade, você está estudando, você está lendo um livro. O que a gente quer é que essa memória ela permaneça na nossa cabeça, no nosso cérebro, na nossa memória, por muito tempo. Quem sabe, até mesmo por anos. Então tem coisas que a gente aprende lá na escola e que a gente se lembra até hoje. Então essas informações que ficam guardadas por anos e até mesmo para sempre na nossa memória, é o que a gente chama de memória de longo prazo. Então, como eu disse, quem faz esse processo de consolidação da memória é o hipocampo. O processo que permite a consolidação da memória, o processo bioquímico por trás disso, as reações químicas que acontecem ali dentro do neurônio para fazer com que uma memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo, é o que a gente chama de LTP, que é potencial de longa duração. De forma geral e extremamente resumida, o LTP é um processo em que há um fortalecimento das sinapses envolvidas numa memória. A memória ela é organizada no nosso cérebro, o que a gente chama de engrama. Engrama é mais ou menos assim. Imagina que para esse momento que você está vivendo agora, você está ouvindo a minha voz, você está me vendo pelo computador, você está escrevendo provavelmente alguma coisa.
cada informação, a visual, a auditiva, a escrita, tudo isso vai ser armazenado no seu cérebro em diferentes locais. Cada uma vai ser guardada no córtex mais propício. Então, a informação visual vai ser guardada lá no córtex visual, a informação auditiva vai ser guardada lá no córtex auditivo. Só que todas essas informações, para quando você lembrar desse momento, elas precisam estar conectadas. Então, essa conexão de neurônios que estão relacionados a uma mesma memória é o que a gente chama de engrama. E para ter a comunicação entre esses neurônios relacionados à mesma memória, a gente precisa da sinapse. E uma das sinalizações que acontecem no cérebro para que aconteça esse processo de LTP, de fortalecimento dessa sinapse, para que a gente se lembre daquele momento, se lembre daquela memória, são as nossas emoções. Então, é exatamente por isso que a gente se lembra, né, na nossa vida, se você for contar a história da sua vida, provavelmente você vai se lembrar de momentos que foram muito bons ou muito ruins. O dia a dia, o normal, o rotineiro, geralmente a gente não lembra porque não é tão emocionante assim. Então, se eu te perguntar, o que você almoçou quarta-feira passada? Ah, não lembro. A não ser que tenha sido o seu almoço de aniversário, o aniversário de alguém. Então, assim, a gente se lembra principalmente de coisas emocionantes. Por quê? Porque o momento, a relevância emocional daquele momento é uma sinalização de que aquela memória precisa ser lembrada. Então, o que tem de errado na doença de Alzheimer que faz com que aconteçam esses déficits na memória? Então, a primeira é que o hipocampo é a principal estrutura responsável pela consolidação das memórias e as primeiras células que são afetadas pela doença de Alzheimer são exatamente as células do hipocampo, mais especificamente do córtex entorrinal da formação hipocampal. Então, as primeiras células afetadas são justamente essas células que formam novas memórias. Outro fator é essa questão emocional. Um dos neurotransmissores que são liberados lá no córtex pré-frontal, que sinaliza para que aquela memória ela seja consolidada, é a dopamina. E a dopamina, ela está em níveis abaixo do normal nos pacientes com doença de Alzheimer. E por fim, como eu disse, as nossas memórias elas são armazenadas de forma fragmentada no nosso cérebro. Então, cada aspecto da nossa memória está guardada em um lobo, só que essas informações precisam estar conectadas. E quanto mais a gente se lembra daquela memória, mais aquelas conexões são fortalecidas. Isso explica porque a pessoa com a doença de Alzheimer, quando ela já está há alguns anos com a doença, a gente percebe que ela começa a se lembrar e falar de assuntos que aconteceram, por exemplo, lá na sua infância. Por que isso acontece? Imagina que uma memória ela foi guardada e aí cada vez que ela é lembrada, ela é fortalecida. Então eu acho que é até um pouco lógico a gente pensar que para uma pessoa idosa, as memórias mais fortes são as mais antigas, porque elas já foram, se ela está lá até hoje, se aquela memória está sobrevivendo até hoje, é porque ela já foi fortalecida muito mais vezes que memórias mais recentes. Então, as memórias mais recentes serão perdidas mais facilmente e as memórias mais antigas, que são as mais fortalecidas porque foram relembradas e as sinapses foram reforçadas mais vezes, elas serão mais difíceis de serem esquecidas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se você gostou, curte, compartilha e deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e assuntos para os próximos vídeos. Até mais!